A classificação institucional, ela visa a saber qual é o órgão, né, qual é a entidade que está realizando o gasto. Do ponto de vista da receita, a classificação institucional não é muito importante, mas na despesa ela é, né, porque você precisa saber qual órgão está efetuando despesa, né. Então, ela é só isso, né. A classificação institucional representa a estrutura organizacional e administrativa governamental e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária, né? Então, na verdade, você tem a classificação institucional, ela diz o quê? Aqui é o G e aqui é o O, né? O G, o O, unidade gestora e unidade orçamentária, tá? Então, nesse caso aqui, ó, unidade gestora, né? É 01. Quem que é 01? Câmara dos Deputados. Só que a Câmara dos Deputados tem várias unidades orçamentárias, né? Então, aqui, ó, 101 é uma unidade orçamentária, né? Algumas pessoas chamam de UG, o valor total, o número dos 5 dígitos, né? Mas isso não é o mais correto, não. O mais correto é que a UG representa os 2 primeiros dígitos e a O os 3 dígitos seguintes. E que a classificação institucional tem 5 dígitos. Tá? Pode acontecer também em que a classificação institucional não corresponde a um órgão ou uma unidade orçamentária. Por exemplo, no caso de reserva de contingência. Reserva de contingência você não sabe ainda para que você vai gastar, então você classifica ela sem ser um órgão, né? Que daí você bota como o G90, que não chega a ser um órgão, né? Quando você transfere recursos para outras entidades, também você não está gastando o recurso diretamente. Não é um órgão que está gastando aquele recurso. Está transferindo para alguém gastar. Então você bota aqui, por exemplo, 73000, né? A classificação funcional é um outro tipo de classificação, e essa realmente é importante, porque é o seguinte: toda a estrutura da despesa, ela está vinculada a uma questão programática, né? Lembra que eu falei nas primeiras aulas que a vinculação entre os programas de longo prazo e os orçamentos é o quê? O programa. Ele que é o esqueleto estruturante, né? Ele que vincula os planos de longo prazo com os orçamentos de curto prazo, vamos dizer assim, né? Então, você tem um programa estruturando lá, ligando o PPA com a LDO, né? Essa estrutura, que é a programática, né? Ela precisa de uma classificação para identificar o quê? Esse programa que está lá, está exercendo que função dentro da minha estrutura, né? Dentro da minha visão de governo, vamos dizer assim. Qual que é o objetivo disso aí, né? Então, é para isso que existe a classificação funcional, que divide todos os programas, todas as despesas em funções e subfunções, né? Então, a classificação funcional está definida na portaria 42 de 99 e foi implantada a partir do ano 2000, né? Essa classificação funcional, embora seja feita por portaria, ela é de observância obrigatória pelos estados e municípios, a fim de haver a consolidação das contas nacionais, tá? Então, mesmo que seja o Ministério do Planejamento que fez isso, não foi uma lei, não foi nada assim, ela é de observância obrigatória. A classificação funcional está estruturada em 2 níveis de agregação: função e subfunção, né? A quais estão vinculados os programas, né? Que possuem em sua estrutura projetos, atividades e operações especiais. Isso é da maior importância para vocês, viu? Os programas podem ser projetos, atividades ou operações especiais. Resumidamente e grosso modo, projetos são aqueles programas que concorrem para a expansão da atividade governamental. Por exemplo, a construção de uma biblioteca, né? A atividade são programas que visam a manutenção da atividade estatal, né? Por exemplo, pagamento de água, luz, por aí vai. E operações especiais são programas que não concorrem nem para a manutenção, nem para a expansão da atividade estatal. Por exemplo, pagamento de juros, né? Ou de inativos, né?
E as funções, subfunções, são agrupadas de acordo com o critério de afinidade ou tipicidade. Tá? Essa palavra tipicidade ela é muito importante para o concurso. Por quê? Porque a função ela é classificada com os seus critérios. Tá? Então, por exemplo, tem a função legislativa. Aí vai ter lá as subfunções da atividade legislativa que tem a ver com o quê? Com essa função. Né? Então, existe uma certa tipicidade entre a função e a subfunção. Tá? A subfunção seria um detalhamento, vamos dizer assim, da função. Agora, é importante saber que uma subfunção pode estar associado na prática, né, num programa qualquer, a uma função diferente daquela função que originalmente desdobrou ela. Por exemplo, você pode ter a função 1, né, e as subfunções, vamos botar aqui, aí tem a função 2 com as suas subfunções, tá? Então, embora a subfunção esteja vinculada por afinidade a essa função aqui, né, não é impossível que você tenha uma função, por exemplo, vinculada a uma subfunção de uma outra função, tá? Esse é o princípio da atipicidade, tá? A classificação funcional é de uso obrigatório para municípios e estados, para possibilitar e facilitar a consolidação das contas nacionais. A classificação funcional é composta também de 5 dígitos, né? Sendo os 2 primeiros a função e os 3 seguintes a subfunção. Então, a classificação funcional é composta de um rol de funções e subfunções pré-fixadas, que serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas 3 esferas. Né? Então, ó, o que é função e subfunção? As funções são representadas por um código de 2 dígitos e se identificam com a área de atuação de cada um dos órgãos ou entidades do governo. Né? Então, você tem aqui a função, por exemplo, legislativa. Tá? Isso não quer dizer que só o poder legislativo, por exemplo, vai ter gastos nessa função legislativa. Outro órgão, por exemplo, pode ter gastos na função legislativa, por exemplo. Né? Não existe uma vinculação entre órgão e a função. Tá? A administração. Não vai ser só a Secretaria de Administração que vai ter gastos na área de administração. Qualquer órgão pode ter. Né? Aí é por atividade, não é por instituição. Tá? Interessante notar que no balanço financeiro a despesa deverá ser classificada por função, que é o seu maior nível de agregação. Atualmente, as funções constituem um universo de 28 itens, ou seja, são 28 funções. Dentre todas as funções existentes, uma é bastante exigida em concursos públicos, né, que são encargos especiais. Os encargos especiais é uma função que não está vinculada nem à expansão nem à manutenção da atividade governamental. A subfunção dela geralmente é operações especiais. Tá? As subfunções, cuja codificação com próximo de 3 dígitos, são a grande novidade dessa nova classificação funcional. Representam um desdobramento da função e têm a finalidade de agregar determinado subconjunto de despesas do setor público e identificar a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. Né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a ação legislativa é uma subfunção da função 01, que é legislativo. Tá? Mas você pode, por exemplo, ter a ação legislativa vinculada à função 2. Tá? Então, as características das subfunções. Identifica a natureza básica das ações do governo a partir das funções e poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas relacionadas. Tá? Então, nós temos a função com subfunção típica, né? Função 12, a subfunção típica dele é ensino fundamental e ensino médio, né? Nós temos aqui uma função com subfunção atípica, né? Função 12, educação, subfunção formação de recursos humanos. Essa possibilidade de intercambiar a função com a subfunção chama-se princípio da atipicidade. Tá? E a classificação por programas é, na verdade, a classificação mais importante que nós temos, né? De todas as classificações. Por quê? Porque ela que interliga
o PPA com a LOA, né? Então, a classificação por programas, também conhecida como estrutura programática, passou a ser utilizada nas peças orçamentárias a partir do ano 2000, em substituição à classificação funcional programática até então existente, né? A antiga classificação funcional programática tinha a estrutura funções, programas, subprogramas e projetos ou atividades. Agora é função, subfunção, programas, projeto, atividade e operações especiais. Então não existe subatividade, né? Não existe subprojeto mais. Tá? Então, ó, projetos são conjuntos de operações limitadas no tempo que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Uma construção de uma biblioteca, por exemplo, né? Uma escola, um hospital. Atividade, conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e é necessária a manutenção das ações de governo. Tá? Então, pagamento de servidores públicos, por exemplo. Né? Quando o primeiro dígito do conjunto que identifica os projetos e atividades for par, revela que trata-se de atividade. Se for ímpar, refere que se trata de um projeto. Se for zero, são operações especiais. Isso é importante para burro. Tá? Então, se for par, é atividade. Se for ímpar, projeto. Se for zero, operações especiais. Tá? Subtítulos. Né? As ações de governo, atividades, projetos e operações especiais são desdobradas em subtítulos. Quando você fala lá, ação, né? Ou então um projeto, você não tem noção ainda do que está fazendo. Né? Construção de rodovias. É uma ação, mas beleza. Essa rodovia onde que é? Né? Então você tem que dividir isso aí em subtítulos, né? Utilizados especialmente para especificar a sua localização física, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade do produto e das metas estabelecidas. O subtítulo é composto de 4 dígitos, né? Então tem lá, construção de rodovias, né? Beleza, vou construir onde? Aí eu boto lá, trecho BR-364, Cuiabá-Jangada, por exemplo, né? Aí seria um subtítulo, né? Então você tem a relação funcional, que é a função 2 dígitos, é importante saber que são 2 dígitos. Subfunção 3 dígitos, é importante saber que são 3 dígitos. Programa 4 dígitos, é importante saber que são 4 dígitos. Projeto, atividade ou operação especial, são 4 dígitos. E finalmente o subtítulo que vai dizer onde que está sendo executado esse projeto, também são mais 4 dígitos. Aí tem outras classificações, né? Formação do código para o trabalho completo, né? Então, na hora que você vai entrar numa conta, né? Você vai juntar tudo agora de uma vez só. A classificação funcional, a programática, a institucional, e tudo, né? Então, aqui, ó, esfera orçamentária, órgão. O O é o quê? Classificação institucional, né? Função, subfunção, classificação funcional. Programa, ação, subtítulo até aqui, ó, é classificação programática, né? E aqui são alguns detalhes a mais que você tem que colocar lá no CIAF para poder chegar à sua conta, né? Não chega a ser mais uma classificação, é uma coisa mais de sistema.